amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. E, meus amigos, hoje é antivéspera aí de Natal, parceiro. E o Vasco aí no processo de contratações, jogadores pesados, indicativo aí que já tem investimento aí de parceiro comercial. A gente vai falar sobre isso. Pô, tô gostando de ver aí de alguns reforços aí, hein, que o Vasco está tentando trazer. Vasco que já acertou com 2 atletas. Pedrinho ontem bateu o pé, recusou 2 propostas aí milionárias. E a gente vai falar de uma notícia muito boa, que é a situação do acordo aí trabalhista. O Vasco enviou a minuta aí para a Justiça do Trabalho hoje. Rapaz, só coisa boa que está acontecendo no Gigante da Colina. Peço a você que não é inscrito, dá esse presente de Natal aí para o Laureano, se inscreva, né? Ajude o nosso canal, aqui no rodapé está passando como que você pode ajudar o nosso canal. E vamos que vamos. Vamos lá, vamos começar falando aí sobre essa situação do acordo trabalhista que o Vasco fez. Pois é, o Vasco enviou uma minuta aí para a Justiça do Trabalho, tá? O Vasco que fez alguns acordos lá na mediação da Fundação Getúlio Vargas, e a dívida trabalhista do Vasco fechou em 250 milhões, só a dívida trabalhista, né? Então, assim, agora vai ter uma homologação na Justiça aí para que o Vasco possa começar a fazer o pagamento. O plano do Vasco é para poder pagar essa situação em 6 anos, tá? Mas com o Magnate, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que a Globo está nervosa, tem uma turma aí da política que está nervosa, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Magnate, vai pagar isso à vista, cara, 250 milhões aí, para quem tem dinheiro, porra, é tranquilo. E o seguinte, né, o Vasco passando por muita dificuldade financeira aí, tá, mas o Pedrinho tá com alguém por detrás dele. Por quê? Outro Pedrinho recusou 2 propostas, né? A proposta pelo Leandrinho foi até baixa demais. O Leandrinho é o futuro lateral esquerdo aí do Vasco da Gama, talvez da seleção brasileira, foi convocado aí para a seleção sub-20 para jogar o Sul-Americano. Uma proposta de 3 milhões de euros, o Vasco refutou, rechazou, uma proposta muito baixa mesmo pelo Leandrinho, né? Mas o que chamou a atenção foi que o Vasco recusou uma proposta aí pelo Coque-Kroos, né? No valor aí de 20 milhões de reais. O Vasco bateu o pé, chegou e falou para o Nova Jersey, ó, quer levar o Cocão? Quer levar o Cocão? Só por 25 milhões, senão não tem negócio aqui. Pedrinho batendo o pé, entendeu? Igual a situação do Léo Pelé. Quem não chegar com 16 milhões ou der o dinheiro, quem não chegar com os 16 milhões ou não der o jogador que o Vasco quer, não vai ter negócio, como por enquanto não houve com o Atlético Paranaense, perfeito? Porra, e a notícia boa não para por aí, meu irmão. Renovação de contrato do Vegete, do Léo Jardim, encaminhadas aí. Porra, cara, isso é extraordinário, isso é muito bom a gente manter o melhor goleiro do Brasil e manter também o melhor atacante em atividade no Brasil. Falando aqui sobre reforço, o Vasco se apresenta agora no dia 27. Provavelmente a coletiva do Carille ali, aquela de apresentação, aquela formalidade, vai ser no dia 27, certo? Carille que vem para conhecer a estrutura do CT Moacir Barbosa. O Vasco está fechado com 2 jogadores. Lucas Freitas, o zagueiro, que pertencia ao Palmeiras,
que veio junto ao Juventude, e o Tietê, que é um belíssimo atleta aí, é um jogador aí que tem vaga em 90% dos clubes brasileiros, certo? 2 jogadores aí fechados. Ontem saiu uma notícia aí que o Tietê estaria indo para o Fortaleza, conversinha fiada. Tá fechadão com os gigantes da colina, chupa quem torce contra. E o Vasco, né, cara? O Vasco negociando ali com 3 zagueiros. 3, Laureano? Pois é. O Vasco simplesmente negociando ali com o Balbuena. Internamente, o Marcelo Santana, ele tem uma grande expectativa de fazer o anúncio do Balbuena. Por quê? O Balbuena, ele joga lá no Dinamo Moscou. O contrato dele está se encerrando em junho do ano que vem. Então, assim, o Dinamo, que já emprestou ele para o Corinthians no final, no comecinho do ano passado, está aí muito propício a fazer negócio com o Vasco da Gama. Então, assim, a chance do Balbuena vestir a camisa do Vasco é muito grande, tá? E não para por aí. O Davi Luiz, tá? Ele é empresariado pelo Giuliano Bertolucci. Pedrinho conversa com o Giuliano Bertolucci todo santo dia por conta da situação da venda da SAF. Davi Luiz, jogador do Flamengo, multicampeão. Então, o Vasco vai formalizar uma proposta para o Davi Luiz, tá? Eu acho que o Davi Luiz, num time ajeitadinho, protegido, ele ainda joga, apesar da idade, na minha opinião. E ontem saiu o informativo do zagueiro Gil, isso mesmo, do zagueiro Gil, tá? Então o Vasco está tentando 3 frentes. O Vasco vai trazer mais 2 zagueiros, com toda certeza. O Vasco vai trazer mais 2 zagueiros, no mínimo. Por quê? O Rojas saiu, o Léo Pelé vai sair. O Vasco tenta uma rescisão de contrato com o Maicon, então só ficou o João Vitor e os meninos da base. Situação aqui envolvendo volante, tá? O Vasco deve fazer o desfecho. O Vasco já trouxe o Tietê com o Denilson do Cuiabá. As negociações estão muito adiantadas para o Vasco contar com esse jogador. O que chamou muito a atenção na parte da noite ontem foi a situação do jogador Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, cria do Fluminense, que também passou pelo São Paulo. O Vasco teria feito uma proposta por empréstimo. O Vasco arcando apenas 40% dos salários do Marcos Paulo. Acho uma aposta boa também. O Vasco procurou saber aí a situação do Guilherme, jogador aí do Santos Futebol Clube. Esse aí o Vasco vem pesado para poder contratar, porque um pedido foi uma exigência do Carille. Perfeito? Guilherme, que foi o destaque da Série B. Bom jogador, certo? Além do Frederico Girotti, né? Que é um jogador ali do Talheres, o artilheiro do campeonato argentino que o Vasco está tentando trazer. Então, assim, são jogadores que você, gostando ou não, tem altos salários aí. O Vasco, para estar negociando com esses atletas, é porque tem alguém por detrás, tá? E falar uma coisa aqui para vocês sobre o Grego, tá? O Grego está chegando com força total, total, tá? A informação que a gente obteve é que esse processo de due diligence, tá? Está quase no final, está quase no final, perfeito? Então, assim, o Edu Gaspar, ele tem conversado periodicamente com o Pedrinho e com esse encontro que vai ter aqui no Rio,
entre o Marinatti, o filho do Marinatti, inclusive, vai participar, que ele quer comprar uma casa aqui no Rio de Janeiro para poder cuidar do futebol do Vasco, tá? Já uma coisa ali que foi fundamentada, estabelecida na cabeça do Marinatti por conta do pedido do filho, que se encantou com o carinho da torcida do Vasco, certo? A gente está aí, a gente já pode ter um investimento já em janeiro, tá? Vocês vão ver coisas boas aí acontecendo com o Vasco, perfeito? Agradeço pela sua atenção, galera. Quem não me assistir mais aí, porque agora a gente vai ter o negócio do recesso aí do Natal, né? Hoje ainda tem live, né? Mas quem não puder assistir hoje, meus amigos, Feliz Natal para geral e que o Salvador, o Messias, te abençoe, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam no canal. Valeu!